Estamos de volta com o nosso Rádio Visão desta sexta-feira. Muita gente aí comentando aí a entrevista da doutora Raquel, que falou no doutor Norberto, que já está aqui conosco também. Doutor Norberto, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia a Fiquei todos os nossos duas ouvintes. semanas sem conversar com o Estávamos senhor. com saudades do senhor. Paulo Santana dizia, tu não sabes a falta que tu me fazes. Ele dizia, né, nos programas, né? Paulo Santana tinha esse jargão bem comum quando ele voltava de férias, né? Mas muito bacana, professor. Então, quem sou eu para dizer bem-vindo, mas bem-vindo aos estúdios depois dessas suas férias. Tirasse um bom descanso, como é que foi? Foi bom. Eu, por opção, eu nunca tinha tirado mais do que 8, 10 dias de férias. Então, agora dei uma prolongada por 15 dias, né? É que a idade cobra, né? Ah, não, a gente precisa, não é não só a idade, como o cérebro, já que nós estamos Cérebro falando de ajuda? saúde. Com certeza, a gente precisa desacelerar para poder pegar o impulso de novo. Isso é que nem a respiração. Tem um momento que a gente respira, tem que parar, largar o ar de volta para buscar ar novo, né? Com certeza. Isso é mais do que saudável do ponto de vista médico, né? As férias, elas são, além de tudo, um direito do povo, lá desde Getúlio Vargas, certo? Sim, né? sim. Porém, uma necessidade fisiológica do corpo da gente, né? Mas Muito bacana. Eu fiz isso durante a minha vida por opção própria, né? Eu Entendi. não sentia necessidade, né? Eu acho que tu fizesse isso por um gosto pelo trabalho. Essa que é a verdade, um desejo do trabalho. Muita gente gosta muito de trabalhar, tá certo? E essa é uma situação que eu vejo muito com os agricultores. Os agricultores aparecem no meu consultório e me dizem assim, doutor, eu tiro leite faz 50 anos e eu nunca tirei férias, afinal, É verdade. a vaca, o ubre da vaca não deixa tirar férias, aliás, né? Mas eles também não substituíram por funcionários, por amigos e tudo mais, e nunca tiraram férias. Então, até pelo desejo de trabalho, o gosto por isso, né, e as necessidades de alguns, não é bem o seu caso, mas as férias muitas vezes nunca foram tiradas por muitas pessoas, e isso do ponto de vista cerebral é negativo. A gente precisa desacelerar para poder pegar impulso novo, né, professor? Doutor Norberto, como é que foi a semana na clínica? Vamos começar por aí. Semana bem acelerada, uma semana que passou voando, aliás, né? Porque a semana passada, curta depois do carnaval, semana cheia de atendimentos. Hoje eu cheguei 7h30 na clínica, cheguei aqui em cima do laço agora para nossa entrevista, mas cheia de boas notícias. Conseguimos salvar bastante gente ontem até às 20 horas. Ontem fiquei no consultório que eu atendi um paciente muito grave de Santiago, que veio aqui em busca de neurologista, porque lá estava carente nessa área, com hematoma cerebral e foi para cirurgia ontem à noite ainda, viu? Essa situação, Hematoma cerebral. um hematoma. Caiu no banheiro, a gente já falou sobre esse tema aqui na rádio, né? Os acidentes domésticos, o quanto é importante a gente evitar esses acidentes domésticos, porque muitas doenças como a que ele tinha, que era um Alzheimer inicial, não matam, certo? Né? E tampouco um Parkinson bem tratado não mata, né? Tampouco uma esclerose múltipla bem tratada não mata. Agora, as consequências, muitas vezes, pouco refinadas, do tipo queda, do tipo afogamento, do tipo comer comidas de ordem muito rápida, grosseira e ter aspiração para o pulmão, isso tudo pode levar um paciente a óbito, que não em si afranca a doença, né? Então, muitas vezes pequenas coisas em casa são mais perigosas do que muitas das doenças que assolam os nossos pacientes. Tá, mas ele veio de Santiago para fazer uma consulta Para com o consultar senhor. conosco, só que eu não consegui liberar ele dada a gravidade, né? Um paciente francamente sonolento, não estava nem um pouco lúcido, incoerente com o discurso, sem capacidade de se manter em pé, incoordenado. Então, jamais liberei, mantive o jejum, tomografei ele aqui no nosso querido hospital da Unimed. Já tivemos um diagnóstico imediato e já foi para cirurgia também, na sequência. Foi para cirurgia. Cirurgia. Então deve estar internado. Está internado, está na unidade de terapia intensiva, está com mais uma vida salva, graças ao bom Deus, tá certo? Agora, a gente precisa estar muito atento, gente. Essas questões finas que muitas vezes a gente não dá a bola, do tipo piso liso, fio solto no chão, chinelo havaianas, pequenos degraus dentro de casa. Essa situação para um público etário, principalmente ou de crianças ou de idosos, é extremamente perigosa. Perigosa de por demais. Até o Lula caiu no banheiro, né? Bom, mas aí eu acho que não sei se é só resvalou mesmo ou se tem alguma outra coisa. Aí nós vamos deixar para investigação local dele lá, né? Tá certo. Doutor Norberto, eu tenho lido ultimamente e o Rafael aqui tem acompanhado pelas notícias. Certo. Não sei se é coincidência ou não, mas ligação com a pandemia da Covid. Aliás, nós estamos no 5º ano da Covid. Certo. Começou em Santo Ângelo, em São Paulo começou em março.
Aqui em Santo Ângelo, um caminhoneiro veio de São Paulo e veio infectado. Veja Foi só. a primeiro caso registrado em Santo Ângelo, foi em abril de 2020. Abril de 2020. Eu tenho lido que as notícias são essas, milhares de trabalhadores estão deprimidos, a depressão está pegando pesado. Li também que cientistas estão alertando sobre a provável surgimento de uma nova pandemia, a destruição do meio ambiente, o habitat dos nossos animaizinhos que estão no meio do mato, coisa parecida, a destruição dessas florestas está expulsando esses habitantes de lá, entendeu? O que tem a ver a depressão com efeitos da Covid? E o senhor acredita numa nova pandemia? Muito bem, são excelentes as perguntas e as colocações que o senhor colocou aqui. Professor, existe hoje uma entidade chamada Covid longa. Esse foi o nome dado, tá, pela Sociedade Médica Internacional. Se chama Covid longa, ou seja, são as consequências que o vírus SARS-CoV-2, que surgiu lá no ano 2019, por isso Covid-19, mas que atingiu o Brasil no início dos meados do primeiro trimestre de 2020, se popularizou depois e teve as suas consequências de mortalidade ao redor de 2 a 3% em determinados locais e muitas consequências a posteriori. Quando o senhor pergunta sobre o vínculo de depressão maior e Covid, esse vínculo cada vez mais tem se comprovado, tá? Como é que a Covid entra no nosso organismo quando somos acometidos? E, aliás, diga-se de passagem, temos muitos casos de Covid circulando, inclusive na cidade de Santo Ângelo ainda, tá certo? Contudo, com menor intensidade quando a gente fala em gravidade, perfeito? Tá? Ele entra pelas nossas narinas, pelas fossas nasais, tá certo? Entrando pelas fossas nasais, ele consegue, claro, entrar aos nossos pulmões, mas também entra ao nosso cérebro, porque o nosso cérebro tem muitos neurônios que se vinculam com o nariz justamente pelas células olfativas, ou seja, a gente sabe que a gente sente cheiro pelo nariz e esses nervos olfativos, eles entram até o nosso cérebro e aí o vírus entra como se fosse um santuário. O vírus toma conta do nosso cérebro e ali ele se aloja, formando novas conexões e transformando muitas vezes o nosso comportamento. Então, uma das consequências que a gente tem visto é a anosmia. A anosmia é a perda do olfato. Isso já está bem conhecido. Muitas pessoas dizem, olha, eu não sinto cheiro faz um ano. Isso já está bem conhecido. O que estava ainda pouco conhecido seriam as consequências ainda mais longas, depois de 6 meses, do ponto de vista comportamental, que novos estudos têm sido cada vez mais sedimentados, ou seja, existe vínculo sim com transtorno de ansiedade generalizada, existe vínculo sim com depressão maior, existe vínculo sim com transtorno do pânico, tá certo? E existe vínculo sim com dificuldades de mobilidade, com tontura e com zumbido, relacionado à exposição ao Covid anterior. Obviamente, se fizermos a testagem desses organismos hoje, com suave nasal, que é o cotonete, que foi tanto utilizado na época da Covid, esse vírus não está mais ali, mas ele proporcionou um estrago, uma sequência de destruição, tá certo? Que transformou essa nossa arquitetura neuronal até o ponto de a gente ter essas consequências atuais. Uma comparação bem lógica para a gente ter aqui é de uma guerra, tá certo? Né? A bomba, ela chega uma só vez, em Nagasaki, em Hiroshima, como fosse na Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica. A bomba, ela veio uma só vez, mas ela gerou uma série de estragos a posteriori, ou seja, consequências, cicatrizes, que muito lentamente serão reconstruídas e a gente torce que por sua totalidade. Contudo, em muitos pacientes que já têm agora 4 anos passados de Covid, eu tenho pacientes com 4 anos de Covid, né? Que foram lá no início de 2020 ou final de 2020, tá certo? Alguns quase beirando o 5º ano de doença. Não tenho nenhum ainda no 5º ano, porque bem como o senhor citou, foi no início de março aqui em Santo Ângelo que os primeiros casos surgiram. Mas 4 anos de Covid eu tenho muitos pacientes que ainda continuam com zumbido, que não tinham, que ainda continuam com constipação, que não tinham, e que ainda alteraram o seu status de humor posterior a isso. Tenho casos muito eloquentes aí para a gente descrever e bem evidente de transtornos comportamentais, e a depressão é um dos principais, professor. A Covid também pode afetar, digamos, a questão
do esquecimento, por exemplo. Com certeza. Então, esta queixa, que é a queixa que a gente chama de queixa cognitiva, queixa de memória, certo? Ela é uma queixa muito mais aguda, mas com certeza, a resposta para o senhor é sim, tá? O senhor traz uma pergunta cuja resposta é sim. Memória tem a ver com exposição ao Covid? Tem. Contudo, dentre todas estas outras que a gente falou, zumbido, a gente falou de depressão, transtorno de ansiedade, a memória, tá certo? É uma queixa que em usualmente 2 anos os pacientes já tiveram um bom poder de recuperação, né? Claro que lento, gradual, progressivo, tá certo? Tá? Mas sim, em 2 anos já tiveram um bom poder de melhora. Acontece que a memória, professor, ela também tem um vínculo com ansiedade, né? Então, se o paciente melhorou do vírus, tratou o vírus eliminou, o vírus saiu fora, não temos mais vírus. Bom, a memória ficou afetada. Passados 2 anos, se o paciente segue triste, apático, sem ânimo, sem vontade, ansioso, preocupado, aflito, angustiado, o peito apertado, suando, com medo das exposições sociais, com medo de sair de casa, bom, esse paciente também tem um transtorno de ansiedade junto, certo? Claro, com então, certeza. sem tratar a ansiedade, essa memória também não vai voltar a pleno, né? O que a gente tem visto assim, quando o paciente não tem transtornos de ansiedade, só memória, essa memória volta muito rápido. Ela volta em torno de meio ano até 2 anos. Agora, se o paciente também tem ansiedade junto, sem tratar o contexto neuropsiquiátrico, ou seja, o medo, a angústia, a aflição, aquela ansiedade do ponto de vista de tradução corporal, suores, peito apertado, coração acelerado, sensação de sufocação, essa memória não voltará facilmente. Então, às vezes, coração disparado, ele parece ser um engano. Ele, na verdade, ele não está disparado, você está com a sensação. Exatamente. Muitas vezes ele até pode aumentar 5, 10, 15 batimentos por minuto, mas ele com certeza não vai estar a 200 como uma arritmia. Mas tá dá a impressão que, para quem tem síndrome de pânico, por exemplo, ou teve, não sei se tem cura, claro, mas dá a impressão que o coração está disparando. Aí você chama o doutor Norberto Weber Velho, o doutor Norberto Valandro, cardiologista, vai medir. Não é problema, é uma enganação. O coração está te enganando. É uma espécie de equívoco cerebral. O medo de estar tão alta a frequência cardíaca ilude o cérebro a ponto do organismo entender que sim, mas quando aferido na ponta do dedo, ou com a contagem no pulso, ou com o estetoscópio no peito, isso não é verdade, não se traduz como uma realidade, né? Então, fica de dica aqui para o pessoal também que sente esse tipo de transtorno. Gente, sempre busquem atendimento. Sentir ansiedade em excesso não é normal e principalmente lembrem que eu falei hoje aqui, ó, ansiedade e memória andam juntas. Se tu não melhorasse da memória pós-Covid e tu estás ansioso, não penses 2 vezes. Temos que tratar a ansiedade porque senão a memória não retornará na sua funcionalidade plena. Não adianta a gente se iludir. Doutor, mas e o senhor acredita na possibilidade de uma nova pandemia? Boa pergunta que o senhor me fez antes e aí eu acabei deixando para agora, né, professor? Assim, olha, a gente está num nível agora de alarme, como Porto Alegre está do ponto de vista das enchentes. Está em busca de soluções mais rápidas caso tenhamos uma nova catástrofe, né? A pandemia é uma catástrofe. A possibilidade de uma nova pandemia existe, com certeza, a todo e qualquer momento, principalmente por acidentes, por manipulação de vírus. Hoje, muitos laboratórios no mundo todo estão manipulando vírus atenuados ou vírus inativados na tentativa de controlar doenças, tá certo? Fazer novas vacinas. Acidentes podem ocorrer, como é uma das hipóteses que tem ocorrido em Wuhan no passado, que foi uma manipulação inadvertida de algum vírus lá, e esse vírus acabou circulando e acabou contaminando as pessoas. Ponto. Possibilidade existe, verdade. Seja qual for a variante, gama, ômicron, várias variantes do Covid ou novos vírus, existe essa possibilidade? Existe. Contudo, a possibilidade de existirmos vacinas mais rápidas e eficazes do ponto de vista funcional e da proteção do povo que já passou por uma catástrofe anterior, ela é tão maior do que a possibilidade de surgimento de um novo vírus pandêmico que a gente provavelmente vai ter epidemias localizadas, tá certo? E não mais uma pandemia. Qual é a diferença de uma epidemia para uma pandemia? Epidemia é algo local, tá certo? É algo que aconteceu, por exemplo, em Wuhan e não aconteceria mais no Brasil,
né? Pandemia é quando a gente atinge continentes outros a ponto de disseminar no mundo todo. Então, eu não creio numa pandemia iminente. Agora, eu creio sim em epidemias localizadas com grande magnitude, principalmente pelos desarranjos que tu começaste a citar logo no início ali. Um desarranjo sobre população. A gente tem cidades hoje extremamente populosas que não têm o mínimo acesso à saúde. A gente vê lá em alguns continentes, como por exemplo, um deles é a Ásia, né, em que existe uma densidade populacional extremamente alta e que o vírus tem uma facilidade de se circular muito alta, diferente, por exemplo, de um contexto amazônico em que a densidade populacional é muito menor. E segundo, a gente tem ainda um outro agravante que é esse desarranjo ambiental. O que é isso? É bem como o senhor citasse também, o aumento das doenças pulmonares por poluição ambiental, por dificuldade, então, de uma arborização adequada, uma troca de oxigênio e gás carbônico adequada, né? Então, a gente tem todo um contexto de desarranjo ambiental, poluentes, tabaco, isso tudo aumenta a chance, sim, da gente ter, infelizmente, uma epidemia. Doutor, até hoje não se sabe exatamente como é que surgiu o vírus em Wuhan, na China. Perfeito. Eu lhe pergunto o seguinte, é possível que os cientistas produzam um vírus para se espalhar pelo mundo? Olha, essa possibilidade já foi aventada muito, tá certo? Do mundo afora, né? E a possibilidade de síntese viral, de sintetizar um vírus, ela não existe. Agora, de manipular um já existente, existe, tá certo? A ponto de a gente deixar esse vírus mais resistente a determinados fármacos, né? A ponto de isso acontecer do ponto de vista geral. O senhor quer perguntar do ponto de vista de causar um prejuízo populacional, ou seja, ser usado como uma arma de guerra, né? Exato. Existe, isso existe. A gente chama isso de arma biológica, né? Antigamente só existia a arma arco e flecha. Depois foi criado as armas de tiro, as armas de pólvora, depois as armas atômicas. E existe também a guerra biológica. Essa possibilidade existe, professor. Sim. Manipulação de um vírus. Criação, não. Agora, tu pegar um vírus e tornar ele mais potente por expor ele a resistências ambientais, essa possibilidade existe, sim. E eu creio que a humanidade, né, com o seu grau, creio eu, de lucidez, não possa ser capaz de fazer isso com o seu povo, né? Eu creio muito ainda no bem que a população traz. Eu tenho experiências boas no meu consultório em que a maioria das pessoas ainda é de bem. E eu creio nisso. A enchente de Porto Alegre mostrou que grande parte do povo ainda é de bem. Temos problemas? Temos, né? Como qualquer população. Mas vamos trabalhar nos nossos filhos, nos nossos vizinhos, nos nossos amigos, para que isto não ocorra. Vamos promover o bem, né? É o bem que a humanidade precisa. Doutor, rapidamente, só para nós fechar agora, começou a outra pergunta, só que o nosso tempo está estourado. A Angelita está perguntando o seguinte, primeiro ela diz, às 8h40, aguardando o doutor Norberto, sempre um show de informação. Agora está dizendo, não sei qual o assunto de hoje, essa pergunta é de antes do programa. Entendido. Mas pergunta ao doutor, batimentos cardíacos abaixo de 41 batimentos, o que significa? Olha, abaixo de 40, isso se chama bradicardia, com certeza, tá certo? Então não existe um batimento em repouso de 35. O Falcão, que era um jogador muito preparado, ele tinha batimentos cardíacos ao redor de 45 em repouso. Então, consegue ser mais preparada fisicamente que o Falcão? Improvável. Na época gloriosa do Falcão, de rei de Roma, isso há muitos anos atrás. Isso que eu sou gremista, diga-se de passagem, tá? Então isso é uma bradicardia, um coração lento, a gente vai ter que ver o motivo disso, certo? Se é medicação em excesso, se é o seu coração que está com o poder elétrico lentificado, e caso for o coração, existe indicação possível de marca-passo cardíaco. Não é normal esse nível de batimentos, a gente tem que ir em busca da causa. Muito bem, deixa eu ver aqui o WhatsApp rapidamente, o doutor Norberto é maravilhoso. A minha filha Ana Sofia é paciente dele. Sempre muito atencioso com nós. Conhece a Ana? Com certeza, com certeza absoluta, né? Uma querida Ana Sofia, está cada vez melhor e nos dando mais orgulhos no consultório. Aliás, ajudar as pessoas é uma coisa muito, professor. O senhor sabe disso, porque o senhor ajuda dia após dia aqui na rádio, né? Ajudar as pessoas é uma profissão mais gratificante do mundo. Acho que não existe nada mais gratificante do que ajudar uns aos outros, certo? Você se sente bem, né? Com certeza, a tua troca, o teu recebimento é muito maior do que qualquer financiamento financeiro, qualquer outra situação, né? Tá certo, doutor, show de bola, 9h39. Lembrando que amanhã, sábado, o doutor Norberto estreia a sua coluna no Jornal das Missões. Coincidentemente, eu estarei voltando a escrever, né? Depois do período de férias. Então
Vamos estrear juntos. Reestreia do professor, estreia do Dr. Norberto. Eu não vou adiantar o assunto aqui para que o povo vá para as bancas e esgote o estoque de jornais amanhã bem cedinho. Jornal das Missões, portanto, Dr. Norberto Weber Velho, a partir de amanhã. 9h40, Parazinho, o cara. Vamos ao intervalo e já voltamos. Rádio Visão, uma outra ótica da notícia.